Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver as últimas informações sobre a chegada do Hernan Crespo e da saída do Matheus Alves. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso te explicar agora se existe alguma chance de Rigoni virar reforço do São Paulo. Essa pergunta me foi feita por pelo menos 7 São Paulinos na live desse domingo. Confesso que não via nenhuma possibilidade dessa história ir adiante, mas diante da insistência dos São Paulinos, mandei mensagem para um dirigente importante do departamento de futebol. A pergunta foi: pode acontecer de o Rigoni voltar ao São Paulo? Você lembra dele, né? Atacante argentino, hoje com 32 anos de idade, que fazia parte do São Paulo em 2021 e em 2022. Ele, inclusive, viveu seu melhor momento com a camisa do Tricolor na temporada de 2021, sob o comando do Hernan Crespo. Acho que é por isso, pela volta do Crespo, que muita gente associou a chance de o Rigoni voltar. O Rigoni já demonstrou em outros momentos a intenção de virar reforço do São Paulo. Nesse momento ele joga no León do México, temporada de 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. Foram 7 jogos como titular e 8 como reserva. A resposta desse dirigente são paulino com quem conversei: não estamos negociando com o Rigoni. Ou seja, pessoal, dá para riscar o nome do Rigoni do mapa. São Paulo busca 2 pontas, além de um meio-campista, mas não será o argentino. Só para completar o noticiário de São Paulo, uma curiosidade: o Tricolor inicia essa semana a última do contrato de Lisieiro, jogador formado na base do São Paulo e fora dos planos da diretoria. Primeira pergunta do Wilzu, que fala da nova comissão técnica do Crespo, informações e currículo dos caras novos. Bom, tem um cara lá que a gente já conhece, que é o Branda, que é o auxiliar dele. 2 caras que a gente conhece. O Branda, que é auxiliar dele, que retorna, e o Nepote, que é preparador de goleiros. A curiosidade, o Zuba, o Dia não tinha preparador de goleiros, eram 2 brasileiros. O que o São Paulo fará? Se ficar lá com 3 preparadores, vai descer alguém para Cotia, o Márcio, por exemplo, que era o auxiliar na preparação de goleiros. Isso é uma questão. E os 3 novos que não estavam na comissão anterior são os 2 preparadores físicos, e essa é uma questão muito importante. O São Paulo tem a sua comissão permanente física, mas vem 2 preparadores físicos e um outro auxiliar. O Zubeldinha tinha mais auxiliares diretos, era o mesmo número de integrantes da comissão, só que não tinha o preparador de goleiros. Agora vem um preparador de goleiros também. O Cassiano Cali, vocês acham que uma boa vender o Alves e investir em reforços mesmo a venda baixa? Bom, sobre a venda, eu acho um desastre em todos os aspectos, financeiro, e acho que do ponto de vista do que isso representa, do olhar que se tem sobre a diretoria. Acho que é um fracasso, é horrível, uma venda muito ruim, porque afinal, eu vou repetir, ou é joia ou se vende por 6 milhões, as duas coisas não dá. Ou o jogador é ruim e aí você vende por qualquer valor, ou o jogador é bom e o São Paulo está fazendo um mau negócio. E aí dá outras 1000 leituras, né? Tá vendendo no atacado porque precisa chegar no azul, bater meta no fim do ano, e vender dessa forma não vai adiantar nada. Você pode bater a meta esse ano que vem você tá encalacrado de novo. Eu acho ruim, mas ele está perguntando aqui se isso pode pelo menos trazer outros jogadores. Então, eu também considero ruim. Acho que aqueles argumentos para a venda do William Gomes no início do ano lá, não, porque não foi utilizado, não seria utilizado pelo técnico, agora não tem o técnico. E o cara estava sendo utilizado. Então não tem, é uma decisão da diretoria totalmente. E não é uma relação direta, como pode parecer para alguns, a venda do Alves para a contratação de jogadores. Exatamente. Não é uma relação direta. Até porque com essa grana aí você não vai contratar ninguém. Não, ninguém muito bom. Não, o São Paulo não vai investir 6 milhões de euros em contratação, esquece. Ele vai usar esse dinheiro para readequação financeira. E o que pode acontecer, e isso aconteceria possivelmente sem a venda do Alves, é a aquisição de um ou outro jogador livre no mercado, mais veterano, no perfil do Dineno, por exemplo. Não acho que seja uma coisa compensatória. O Emerson aqui fala, dá para juntar 2 perguntas, tá? Do Emerson, que pergunta: acha que o Luan volta agora com o retorno do Crespo? E o 3-5-2 podemos considerar? Essa é uma pergunta. E a outra que tem relação com o jogador, ele fala, é do Walter
Morif, ele fala: vocês não acham que o Igor Vinícius pode ser útil ao elenco? Diga lá. Ótimas, as perguntas são todas baseadas na primeira passagem do Crespo e não exatamente no momento, né? A primeira passagem do Crespo já tem 4 anos, né? Quando o Igor Vinícius e o Luan foram muito importantes e quando ele usou o 3-5-2 numa parte. A galera só lembra do 3-5-2 do Paulista. Depois, na Libertadores, em algumas oportunidades e também no Brasileiro, na parte final, ele não utilizava mais 3 zagueiros no São Paulo. Então não é um esquema, é o preferido, o Crespo joga. Nós São Paulinos entusiastas do esquema de 3 zagueiros, não é uma garantia que o Crespo vai usar 3 zagueiros, até porque o Juan está, né, que é um dos zagueiros bons do São Paulo, está indo para uma cirurgia que pode ser mais grave que se imagina e tudo mais, e não tem a situação definida. O Oberdan fala: Casares vai dar meios para o Crespo fazer um trabalho melhor do que o do Zubeldia? Não acredito. Se for jogador, não. Não, acho que é a mesma coisa. O respaldo, que na verdade é uma transferência de responsabilidades, e elenco melhor não vai dar. Não vai ser, o Crespo vai ter que fazer mais com o mesmo, não é mais com menos. Fala, Filipão. E o Rodrigo Bex pergunta: para vocês, o Crespo seria um upgrade ao Zubeldia ou seria 6 por meia dúzia? Para mim eles são bem parecidos. Assim, da capacidade de dirigir um time, é isso que eu tô falando. Então, pode fazer sistemas diferentes, tá? Mas acho bem parecidos. O 6 por meia dúzia eu não acho necessariamente um demérito, uma crítica. Eu acho que para o lugar do Zubeldia, no momento seria a melhor opção. Já conheci um pouco o São Paulo e tudo mais. O que pode ter a favor, que o Zubeldia não tinha? A paciência, a compreensão maior do torcedor com o momento do São Paulo, uma coesão, a chacoalhada e tal. Quero falar agora sobre as vendas no São Paulo. O Tricolor tem emplacado uma venda pior que a outra, especialmente com jogadores formados em Cotia. A última delas, Matheus Alves, que troca documentos para virar reforço do CSKA da Rússia, operação de 6 milhões de euros fixos, além de 25% da mais-valia. Ou seja, se houver lucro, em cima do lucro do CSKA, o São Paulo fica com 1/4 do valor. Pois bem, antes dessa negociação, o São Paulo já havia negociado a preços bem baixos o Ângelo, lateral direito de 16 anos, que é da seleção brasileira, para o Estrasburgo por 5 milhões de euros. O William Gomes, atacante de só 18 anos de idade, com o Porto por 9 milhões de euros. O Diego Costa até achei um bom negócio, o zagueiro de 24 anos que foi para o Krasnodar por 7 milhões e meio de euros. E o Juan, atacante de 22 anos de idade, que estava em fim de contrato, foi negociado com o Southampton por apenas 900 mil euros. Já o João Moreira foi emprestado ao Porto sem qualquer compensação financeira. A soma desses 5 negócios em definitivo, além do empréstimo do Moreira, garantiu ao São Paulo 28 milhões e 400 mil euros, ou 179 milhões de reais. Achou o valor bom? Então saiba que o Palmeiras, apenas com a transferência de Vitor Reis, que é zagueiro, garantiu 234 milhões de reais. O Vitor Reis é defensor do Manchester City. Isso mostra um pouquinho da capacidade financeira de cada um dos clubes. Aparece uma proposta no Palmeiras e o Verdão não é obrigado a vender porque tem dinheiro em caixa. Já o São Paulo, com todos os problemas financeiros que atravessa, aceita a primeira ou a segunda proposta que aparecem por cada jogador. Giuliano Galopo, que teve passagem para lá de discreta pelo São Paulo, pode assegurar uma bolada ao tricolor, cerca de 20 milhões de reais. Ele havia sido emprestado ao River Plate e está estabelecido em contrato que o time argentino tem a obrigação de comprá-lo desde que o Galopo dispute 50% das partidas do River na temporada por pelo menos 45 minutos. Na estreia do River Plate contra o Urawa Red Diamonds, vitória do River por 3-1, ele conseguiu bater mais uma meta, mais um desses jogos que compõem a meta. Ele não começou como titular, mas entrou na volta do intervalo e teve participação importante no triunfo por 3-1. Desde que foi contratado, ele disputou 12 das 27 partidas com pelo menos 45 minutos, o que equivale a 44% dos jogos. Nesse momento um pouquinho abaixo, mas a expectativa é de que ele alcance essa meta e o River Plate exerça a opção de compra, o que viraria obrigação de compra, 20 milhões de reais para o São Paulo. Por outro lado, Enzo Dias está emprestado ao São Paulo, pertence ao River Plate e também tem essa obrigação de compra caso
dispute 50% dos jogos, com pelo menos 45 minutos. Enzo Dias já tem 25 das 34 partidas do São Paulo. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após vender o atacante William Gomes por apenas 9 milhões de euros, o lateral Ângelo por 5 milhões de euros, o tricolor está vendendo o meia Matheus Alves ao CSKA por apenas 6 milhões de euros. O São Paulo já chegou a recusar uma proposta do Krasnodar pelo atacante Lucas Ferreira de 8 milhões de euros. E alguns clubes da Alemanha agora estão de olho no volante Pablo Maia. E na minha visão, né, galera, chega a ser ridículo os valores dessas vendas do São Paulo, muito abaixo de alguns clubes. O Flamengo, por exemplo, hoje está na situação que está, muito porque vendeu vários jogadores também da base. No passado, por exemplo, Vinícius Júnior, Renier, Paquetá. Agora o Palmeiras, com Estevão, Endrick, até o zagueiro Vitor Reis, por mais de 200 milhões de reais. E o São Paulo vendendo um atacante tão promissor como William Gomes, agora um meia como Matheus Alves, por um valor muito abaixo, né, galera? E na minha visão, a única justificativa que o tricolor pode ter é que está muito próximo de fechar uma parceria com o empresário grego Evangelos Marinakis, que deve investir na base do São Paulo mais de 600 milhões de reais. E com isso, o tricolor vai ter que praticamente dividir, né, galera, as porcentagens dos jogadores da base. Mas se o São Paulo vender agora, como está vendendo, praticamente fica com quase toda a porcentagem. E eu espero que com a chegada do Hernan Crespo, o tricolor mostre evolução depois dessa parada para o Mundial de Clubes, porque vai ter uma sequência pesada pelo Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, e em casa contra o Corinthians, fora de casa contra o Juventude e em casa contra o Fluminense. Também vai ter oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional. Eu não concordo com alguns torcedores e alguns comentaristas que falam que o São Paulo já tinha que ter abrido mão da Copa do Brasil. Na minha visão, não faz muito sentido, até porque o tricolor atravessa uma grave crise financeira e a Copa do Brasil é um dos campeonatos que mais paga. Então não faz sentido o tricolor ter sido eliminado pelo Náutico e nem agora contra um time de segunda divisão, Atlético Paranaense. A não ser que o tricolor chegue numas quartas de final de Copa do Brasil, numas quartas de final de Libertadores, né, galera? Aí sim, tem que começar a focar mais no Campeonato Brasileiro, já que está apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento. Mas mesmo assim, não abrir mão, né, das Copas, apenas poupar alguns jogadores. Até porque esses mesmos comentaristas que falam isso eram os mesmos que defendiam o Zubeldia, que não vencia jogando em casa o Sport, a Inter de Limeira, perdia para Ponte Preta, para o Mirassol, para o Vasco da Gama. Então vivia dobrando o lateral direito com Cédric Ferrarese, dobrando o lateral esquerdo com Enzo Dias e o Wendel, e o tricolor era sim um time muito bagunçado. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!